Amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Peço licença, tirar aqui a máscara protetiva. Quero convidá-los para abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Kemuel, e a confiança de poder ministrar a palavra no culto de doutrina, que é um dia muito especial para todos nós, quando nosso pastor nos ministra a palavra de Deus. E quando ele nos confia, pesa muita responsabilidade, né? Com licença, tirar aqui o microfone. Pregar a palavra de Deus é sempre uma grande responsabilidade. A gente fica todo trêmulo, né? Dada a responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32. Diz assim o texto sagrado: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu. O temor veio sobre todos os que isto ouviam. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nesse ano com o tema A Promessa, e temos ouvido inúmeras terças-feiras aqui, e não só, sobre o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, entre muitos outros ensinamentos que temos recebido aqui, alusivo à promessa do derramamento do Espírito Santo. O livro de Atos é como se fosse um segundo volume da obra de Lucas. Enquanto Lucas foca as ações de Jesus, o livro de Atos foca as ações dos apóstolos debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, a ponto de, no capítulo 4, versículo 33, me acompanha por gentileza: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, debaixo desse poder, a palavra poder aqui é a mesma palavra que está lá: recebereis poder ao descer sobre vós, Atos 1:8.
sobre vós, Espírito Santo, e sereis testemunha. É a palavra dínamos. É a palavra dínamos. E hoje eu desejo partilhar com os irmãos, fazemos juntos aqui uma reflexão com o tema o dia a dia de uma igreja debaixo do poder do Espírito Santo. O dia a dia de uma igreja debaixo do poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto, nós de cara, o versículo 32 diz que era um coração e a alma da multidão dos que criam. Irmãos, quando no dia a dia da igreja é o Espírito Santo que opera, todos nós ficamos com um só coração, uma só vontade. Isso significa que o poder do Espírito Santo na igreja traz unidade. Ninguém fica puxando para um lado, puxando para o outro, dificultando. Irmão, mas isso está acontecendo na minha classe. É porque estamos precisando buscar mais do poder do Espírito Santo. Paramos como eles fizeram lá em Jerusalém e ficaram os 10 dias buscando, embora não havia uma ordenança dos dias, fiquem lá até aqui do alto seja, e eles foram buscando, e cumpriu-se isto no dia de Pentecostes. De repente, eu gostando dessa palavra, de repente, veio do céu como um som impetuoso, e encheu toda a casa, aleluia, onde ele estava sentado, e foram repartidas línguas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Meu Deus do céu, como é lindo esse texto, aleluia. Deus tem promessa, plano com cada um de nós. Naquele dia, era que aquelas tochas como que de fogo pousassem sobre a cabeça de cada um deles, e eles pudessem ver, e eles começaram a falar em outras línguas, e foram tão cheios do Espírito Santo, e começaram a proclamar a Cristo, aleluia. E chegando aqui, no capítulo 4, nessa última parte, está contando a história do dia a dia da igreja. Significa que o dia a dia da igreja era um só, o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma era sua, ou seja, não havia egoísmo. Irmão, a pior coisa é o egoísmo, já viu? O egoísmo, isso é meu, é o meu lugar. Às vezes há lugares que a pessoa, se você precisa abrir um espaço no departamento, e até que a pessoa também, irmão, vocês sabem, e quando nós estamos numa área nova de trabalho, um departamento novo, um desafio novo, a gente cresce com isso. Nós crescemos, né? E às vezes há pessoas que falam, não, aqui é o meu lugar, esse é meu, ninguém me tira e tal, a classe é minha, o lugar, eu que toco esse instrumento, só eu que não sei o quê. Mas irmãos, quando isso é sinal de pessoas vazias do Espírito Santo, e quando alguém está cheio do Espírito Santo, o coração é um, a alma é um, e ninguém diz que coisa alguma é sua, é nossa. Não sou eu, somos nós. O eu fica de lado, porque o que importa é a força da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que aprendemos no dia a dia da igreja, diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho. Irmão, esta expressão me consome. Poder de Deus, os apóstolos davam com grande poder. Isso me consome. Quando eu leio, me acompanha por favor, no Evangelho de Jesus, no relato de Marcos. Marcos capítulo 16. Só você voltar umas folhinhas, Marcos 16. Aqui eu vejo o retrato de uma igreja pentecostal. Também vejo o retrato de uma igreja completa. Que os irmãos sabem que tem igrejas incompletas, defeituosas, mancas, né? E vamos ver agora aqui, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Aí agora, olha o 17. E estes sinais seguirão os que creem. Olha o verbo, seguirão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Eu vou continuar, mas deixa eu parar aqui um pouquinho. Quando eu falo de igrejas incompletas, mancas, existem determinadas denominações que você congrega lá um ano inteiro, 10 anos, você nunca vê alguém impondo as mãos sobre enfermos, você não vê ninguém expulsando demônio, e nem falando da expulsação de demônio, não, você não vê isso acontecendo, né? Mas graças a Deus, não só pregamos, glória a Deus, não só pregamos, mas é prática diária da nossa querida igreja, né? Agora vamos para o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Agora, é isso aqui que me consome, vamos lá. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, olha só, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Irmão, eu fico pensando comigo mesmo, será que eu estou pregando o evangelho verdadeiro? Será que eu estou? Porque a Bíblia diz aqui claramente que eles, tendo partido, pregaram. E o evangelho que eles pregaram foi verdadeiro. Por quê? Porque foi confirmada a palavra por meio dos sinais. Quando o evangelho verdadeiro, genuíno, puro é pregado, os sinais acontecem. Eu nunca vou esquecer. Um dia que teve aqui na igreja, já faleceu, o pastor José Neco. O pastor Camel conheceu ele bem. O pastor José Neco, numa convenção de pastores. Eu estava sentado ali onde está o presbítero Anderson. E o pastor José Neco começou a pregar uma mensagem cristocêntrica. Começou lá em Gênesis. Ele falava muito da semente da mulher. Nascerá um. Pelos salmos, e saiu lá pelos profetas, e chegou no Novo Testamento e tal, e concluiu a mensagem. E eu falei, convenção de pastores. E ele então perguntou, você que quer aceitar Jesus? Só que falava muito, irmão, uma mensagem, pastor Camuel, simples, pastor Bernardino. Eu falei, a perder tempo, convenção de pastor. Irmão, começaram a vir pessoas em pranto, encheu esse lugar aqui, ó, mais de 30 pessoas estavam aqui à frente chorando, aceitando Jesus como Salvador. Eu ali orando, pedindo perdão a Deus, Senhor, me perdoa, eu não sei nada. Quando o evangelho puro é pregado, a Bíblia diz aqui, ó, confirmando a palavra. Quem confirma a palavra é Deus. Ele confirma, ele vai no coração e dá aquele impacto. Aleluia. É por isso que no dia a dia da igreja nós precisamos desse poder. E eu fico me perguntando, cadê o poder? Quando conversamos, vamos na convenção, eu sempre pergunto, quando encontro com o filho dos pastores, os pastores da geração passada, eu começo a perguntar sobre o dia a dia deles, que horas que eles acordavam, como é que era a questão
do dia a dia deles, no sentido de tempo de estudo, tempo de oração, tempo de jejum, consagração, como é que eles falavam, como tratavam. Fico perguntando quanto tempo eles oravam. Irmãos, é impressionante. É impressionante o tempo que esses obreiros que fizeram da Assembleia de Deus o que ela é no mundo todo, a maior denominação pentecostal do mundo. Mas eles oravam. Mas não orava 15 minutinhos não. Entrava noites adentro, orando noites inteiras. Não era diferente com os apóstolos. E assim sendo, a Bíblia diz que eles davam com grande poder. Irmão, eu não quero pertencer a uma geração que não conheceu o poder de Deus. Por isso que eu digo que isso me consome. Porque Deus é o mesmo. Deus não mudou. Nós mudamos. Nós estamos mais fracos. Nós estamos orando menos. Nós estamos consagrando menos. Às vezes, alguns jovens, algumas pessoas, assim falam, do jeito que falam, parece que oram bastante e tal. E quando a gente vai orar juntos, meu Deus, passa poucos minutos, 15 minutos, a pessoa já levanta, senta, começa a ler a Bíblia. Gente, mas nós nos reunimos para orar, falamos que íamos orar, e eu fico pensando, mas vocês já estão sentados? Nosso propósito é orar. Não consegue orar uma horinha, meu Deus, ou 2 horinhas, não conseguem, ali ajoelhados sem levantar, não é? Então, mas os apóstolos andavam com grande poder, não por méritos, mas eles estavam cheios do Senhor. O dia a dia, nós, os obreiros do Senhor, precisamos testemunhar de Jesus, debaixo desse poder. Isso precisa nos preocupar, é verdade. Outra questão que compõe o dia a dia da igreja é que diz assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A palavra abundante significa de sobra. Tinha graça à vontade, meu Deus. Abundante graça. Quando um abria a boca para falar, quando um ia executar uma ação, havia uma abundante graça. Só tem uma coisa que impede a graça de Deus operar nas nossas vidas: o pecado. E quando nós nos embrenhamos na nossa carnalidade, achando que somos isso, que temos essa capacidade, etc. e tal, então nos inchamos, e a graça é como se fizesse furinhos no tornel da graça. Mas quando nos humilhamos diante do Senhor, confiando só nele, aleluia, na inspiração que vem dele, na graça que só ele pode dar, aleluia, haverá em nós então abundante graça. O versículo 34 diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades, irmão, havia um só coração, todos os irmãos, uns queriam ajudar uns aos outros. Mas agora me chama a atenção a última expressão do versículo 34: traziam o preço que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Eu quero partilhar com os irmãos uma situação. Aqui diz que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 37 diz que também Barnabé trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. E nós temos aqui uma situação completamente oposta à outra. Nós temos aqui o caso de Barnabé, que vendeu tudo e trouxe os pés dos apóstolos. E nós temos o caso de Ananias e Safira, que vendeu, mas não trouxe tudo. Eu quero crer que hoje, aqui entre nós, não tem ninguém assim, mas infelizmente tem crescido, pastor Kemuel, demais pastores, tem crescido no meio das pessoas, no tempo que estamos vivendo,
tem crescido pessoas que não trazem a sua contribuição, não traz a sua contribuição para a administração de quem Deus chamou. No caso aqui eram os apóstolos, dos sacerdotes. No Antigo, isso é um princípio bíblico. No Antigo Testamento, a pessoa levava o dízimo à casa do tesouro. Quem administrava? Eram os sacerdotes. No Novo Testamento, aqui onde nós estamos lendo, é o Novo Testamento. A igreja já tinha sido inaugurada. Nós estamos aqui em plena graça. Se alguém vai dedicar ao Senhor aquilo que é dele, a pessoa não pode. Aqui nós não vemos ninguém administrando o que é seu, o que não é seu, o que é de Deus. Mas tem muita gente tentando administrar o dízimo. Não vou dar o dízimo porque eu queria que colocasse não sei o que, eu prefiro comprar cesta básica e distribuir, que tem muita gente precisando. Meu dízimo eu vou mandar para a missionária tal, vou mandar para o missionário tal que está precisando. Irmão, isso é errado, biblicamente falando. Me mostra na Bíblia onde alguém administrou o dízimo, a não ser o sacerdote. Cabe a autoridade eclesiástica, no caso do Novo Testamento, os obreiros, no caso, o pastor, junto com a equipe dele lá, no caso aqui, depois está aos pés, acompanha comigo, dos apóstolos, no plural. Eles eram os líderes da igreja, eles eram instituídos, eles eram a diretoria da igreja, os apóstolos. Tudo que eles faziam eles se reuniam, conversavam e decidiam juntos. Quer ver? Acompanhe-me, por favor. Capítulo 6. Só para você ter uma ideia. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma oração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aí vai lá, e os 12, convocando a multidão dos discípulos. Quem convocou? Os 12. Quem convoca tem autoridade, é liderança, sim ou não? Aqui temos quem convoca e tem os convocados. Quem convocou? Os 12. O colegiado dos 12 convocou. Então, irmãos, se alguém está pegando o seu dízimo e administrando, você está a caminho do que aconteceu com Ananias e com Safira. Alguém fala, ai, mas Deus não é tão assim, não é não? Ai, que nós estamos na graça. Então vamos ver o que aconteceu aqui na graça. Vamos ver o que aconteceu com alguém, um desobediente na graça. Capítulo 5, eu estou lendo a escritura. Capítulo 5, aqui diz que José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação. Irmão, isso ensina tanto para a gente. Eu fico pensando, se os irmãos, se os jovens, se as irmãs fossem me colocar um apelido, será qual o apelido que me colocaria? Foi o caso aqui de José. Apelidaram José, filho da consolação, Barnabé. Colocaram esse nome nele, Barnabé. Talvez há pessoas que, se fosse colocar o nome, diria mulher de oração, mulher de Deus, profeta, mulher que canta para Deus, homem de Deus. Mas outros diriam assim, nossa, fulano quando morrer, rapaz, o corpo vai numa caixa de fósforo, mas a língua, meu Deus, linguarudo. O outro, fosse botar o nome, caloteiro. Ih, rapaz, aquele é caloteiro, não vende fiado, não paga de jeito nenhum, não paga.
O outro, rapaz, aquilo é mentiroso. Barnabé recebeu esse nome, significa filho da... Os apóstolos que colocaram, não era o nome dele na identidade. Se fosse colocar um nome em você, irmão, no dia a dia da igreja, isso está fazendo a diferença. Pessoas que às vezes não vêm da igreja por causa do nosso mau testemunho, nossos vizinhos, na padaria, a forma que nós vestimos. Há pessoas que quando saem na rua, a gente não sabe se é crente, se o que é, faz vergonha. Há pessoas que fazem vergonha. Há pessoas que a atitude que quando compra não paga, irmão, e chega com a cara de pau na igreja, desculpa a expressão, para depois participar da ceia, dando calote nos outros. Mas no dia a dia da igreja lá, na igreja primitiva, não era assim não. Aqui, filho da consolação. Aí ele possuindo uma herdade, vendeu, trouxe aos pés dos apóstolos. Mas vamos para o outro. Mais um certo varão, aqui agora já é chamado Ananias, com a sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Eles combinaram, os dois. A melhor coisa que tem é o marido e a mulher combinar coisas boas e não coisas erradas. Eles aqui combinaram coisa errada. Quantos combinam? Olha, quinta-feira, vamos para a consagração. Olha, dia 7 de setembro, nós pegamos aqui, aproveitamos o feriado. Nós fomos para Domingo Martins, foi tão bom. Mas o próximo feriado, 2 de novembro, nós vamos tirar o dia para jejuar. Vamos para a igreja, vamos tirar um dia para consagrar. Vamos buscar o Senhor. Vamos ficar só na carne? Não, vamos também tirar para... Coisa boa, né? Coisa boa. Mas eles aqui não combinaram nada disso. Combinaram outra coisa, dá um calote. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Irmão, a primeira coisa que o diabo enche é o coração. Mas eu quero crer que, como nós estamos nessa campanha promessa, os nossos corações estão cheios de Deus, querendo ganhar almas, buscando os dons espirituais. Irmãos, e quando a gente prega uma palavra assim, aqui está a constituição do céu, não é da terra. Constituição do céu. Se você pegar a constituição daquele país que os homens usam saia, da Escócia, você vai chegar lá e vai achar muitas coisas estranhas. Por quê? Você é brasileiro. Mas o escocês vai achar normal. Aqui está a constituição do céu. Quem é do céu não acha estranho o que é ensinado aqui. Mas quando alguém é da terra, quando alguém é do mundo, quando alguém ama o mundo, quando a constituição do céu é ensinada, torce o nariz, reclama, está falando muito pesado. É a constituição do céu. Quem vai para o céu gosta dela. Quem vai para o céu decora os teus textos. Quem vai para o céu estuda de dia e de noite. Ama essa palavra. Quem gosta dessa constituição aí? Quem gosta? Quem gosta? Eu amo. Aleluia. Nossa morada não é aqui. Nós não estamos vivendo aqui como se tudo fosse aqui. Não. Aqui nós só somos peregrinos. Evangelista Milton aqui, nós estamos de passagem. A nossa pátria é lá, para lá que nós estamos indo. Vamos colocar o coração em nada dessas coisas daqui na terra não, porque aqui tudo passa.
Ramanda Rabachuri Komanai. Mas lá há uma pátria que nos espera. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar-vos lugar. Oh, olha, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Eu estou esperando esse dia, irmão. Aleluia. É para lá. Mas eles aqui não combinaram nada disso. Não combinaram. Ananias e Safira combinou outra coisa. E Satanás encheu o coração deles de avareza. Satanás. E é interessante que nada na Bíblia está por acaso. Se aparecesse o nome aqui, e o diabo, é que o nome diabo vem do grego diabolos, que significa inimigo, adversário. Mas Satanás significa enganador. Significa que Satanás os enganou. A pior coisa é uma pessoa na igreja com uma conduta aparentemente cristã, mas com o coração cheio de engano do diabo, ou melhor, de Satanás, enganado pelo inimigo. Entra com a cara mais tranquila, vai lá na frente, no gasofilaço. Está aqui, apóstolo, depositou os pés, nossa oferta, nossa contribuição, com a cara mais limpa, foi lá na frente. Só que Deus está vendo o que está no nosso coração. Deus está vendo o que está dentro do nosso coração. Eles aqui não estavam mentindo com atitude, com palavra, mentindo com a vida. E por detrás não. Por todos os ângulos, Satanás tinha enchido. Olha como é, porque encheu. E detalhe, era um crente, hein? Era alguém que estava na igreja. Era alguém que estava na comunhão da igreja. Oh, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas Satanás encheu o coração dele. Esta noite eu quero crer que o Espírito de Deus está nos levando para fazer uma introspectiva. Será que Satanás, o enganador, não está enganando a gente? Será que as nossas atitudes não estão atitudes hipócritas, atitudes carnais? Ele está vindo para a igreja, ele até fala em língua na hora da emoção, mas o coração está enganado, cheio de coisa que não foi Deus que colocou, que não foi o Espírito Santo que colocou. Que Deus me guarde. Mas o texto bíblico continua: para que mentisse ao Espírito Santo. Olha, reteve parte do preço, irmão. Aqui trata-se de uma revelação. E eu quero falar um pouquinho dessa revelação aqui, de Pedro. O versículo 7. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, também te levarão a ti. Pedro fala isso com essa mulher. Pedro fala com Ananias, porque Satanás encheu o seu coração. Pedro repreende. Pedro, ninguém contou para Pedro, certo? Ninguém aqui contou para Pedro. Deus revelou a Pedro. Irmãos, quantas vezes nós vamos, no exercício do ministério pastoral, nós vamos conversar com alguém, mas a palavra que Deus quer que dê é uma palavra forte. Aqui, ó, o Pedro fala assim, versículo 3: então disse Pedro: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo. Olha só. Quando não ficava para ti, vendido não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio, versículo 4, do teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Pedro deu uma palavra dura para ele. Não foi a primeira vez que Pedro falou firme com alguém. Pedro falou firme em outras ocasiões aqui no Evangelho, ou no livro de Atos. Mas aqui Pedro falou firme com Ananias. Irmãos, nós precisamos entender quando Deus usa nossos pastores para falar conosco, para nos chamar a atenção às vezes. Queira Deus que quando isso acontecer, que ainda dê tempo da gente consertar. Porque nesse caso aqui, não deu tempo. Não deu tempo. Mas Deus usou o pastor Pedro nesse dia. Chamou a atenção dele. E às vezes, é verdade que nenhum pastor quer magoar as pessoas. Mas às vezes, o Espírito do Senhor nos toma de uma maneira. E nós somos tomados pelo Espírito do Senhor. Nossos sentimentos, nossas emoções. Que precisamos advertir alguém. Para que a pessoa fique curada. Mas hoje, muitas pessoas não aceitam a correção, não é? Pedro aqui repreende duramente esse casal, mas eles, em plena graça, aqui é a graça. Algumas pessoas hoje em dia estão banalizando a graça. Já viu aquela canção, que aquilo não é um hino? Aquela canção herética, que fala assim: o que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Já viu? Quer dizer, você pode fazer, desfazer, não mudou nada. Você é escolhido. Querendo ou não, você vai ter que entrar no céu. Na marra. O que você faz ou o que você deixa de fazer, importa. Importa. Quer ver? Dá uma olhada comigo. No primeiro livro de Samuel. Vamos mostrar na Bíblia, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Versículo 30. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha lá. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Em outras palavras, desprezado também. Ah, é? O que você faz pode mudar. Ananias e Safira, o que ele fez mudou o rumo. O que Ananias e Safira fizeram, caiu sobre ele a sentença. Caiu sobre ele a sentença de Deus. Deus é amor, é verdade, mas ele é fogo consumidor. A graça de Deus não é uma banalização. A graça de Deus não é, que a graça de Deus suporta tudo. A graça de Deus não é barata, não é produto de feira, não. Nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, para servi-lo com temor, porque nós nunca sabemos o dia que Deus vai nos colocar na balança. Um dia, o rei Belsazar pegou os instrumentos da casa de Deus e começou a banquetear. Naquela mesma noite, diz a Bíblia, que apareceu a mão do Senhor Deus escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim, significa pesado foste na balança e achaste em falta.
a Bíblia diz que naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu a Belsazar e ele morreu. O evangelho não é um evangelho de medo, mas é um evangelho de responsabilidade. E não é de brincadeira, não é de levar as coisas de qualquer maneira, não, é coisa séria. Aqui na graça, Ananias e Safira brincaram. O que aconteceu? Morreram na graça, caíram mortos, em plena graça. Eu me lembro, teve uma época, nós éramos criança, irmã Clemilza, e nós moramos ali, próximo a Flechal, em Vila Prudêncio. O pastor Cláudio só sabia ler as letras da Bíblia, manuscrito ele não sabia ler. E ele estava pregando. Algumas pessoas, na hora da oração, ficavam de olho aberto. E ele falou: olha, não fique de olho aberto, fecha os olhos e tal. Cuidado, hein? Deus não é brincadeira. Eu lembro como ele falou: cuidado. E nós tínhamos aí uma irmã, uma jovem. Vou falar o nome dela com respeito. Aquela jovem estava lá, ajudando a cidade. Na hora da oração, ela ficou cega. Terminou o culto, ela cega. Os pais, eu conheci o pai, a mãe do Ciel, claro. Aquilo bateu um temor em todos nós. Ela ficou quase 2 meses cega, levada pelo braço, pela mãe, chorando, pedindo perdão a Deus. E agora, eu conheci, foi jovem junto comigo. Quando nós chegamos na casa de Deus, quando no nosso serviço ao Senhor, porque Deus não está só dentro da igreja não, Deus está em todos os lugares. Nós aceitamos Jesus, estamos servindo a Ele. O dia a dia da igreja exige santidade, pureza, coisas que levar a sério, consagração, porque Deus quer contar conosco. Mas nós não podemos brincar. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Se pecares, tens um advogado. Há um caminho para a pessoa corrigir. O que não pode é ficar fingindo que nada aconteceu. Isso não pode. Foi o caso de Ananias, fingindo que nada tinha acontecido. Mas agora veja, acompanhe comigo por gentileza. Versículo agora 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Antes, olha o versículo 11. E houve grande, como é que está aí no versículo 11? Temor. Houve grande temor em toda a igreja. E em todos os que ouviram o quê? Estas coisas. Eu não sabia que ia dar uma palavra esta noite. Eu confesso aos irmãos que eu tenho aqui no meu celular vários esboços. Mas quando o pastor Kemel falou comigo aqui no púlpito, o meu coração foi para esse texto. Hoje é um culto de reflexão, é um culto de doutrina. Nós estamos estudando exatamente a palavra de Deus. Eu estou explicando, eu estou expondo essa porção de Atos. Estamos estudando a palavra. A Bíblia diz que eles, ouvindo essas coisas, que coisa? A morte de Ananias e Safira dentro da igreja, por estar brincando, por tentar enganar, por tentar dizer que eram o que não eram. Morreram fisicamente e espiritualmente também, obviamente. Agora, diz a Bíblia que aqui tem um grande temor lá em Portugal. A gente fala essas coisas, está pregando assim, ensinando. O presbítero Fred, tem gente que não acredita não. Lá em Portugal, pastor Kemel, eu contava alguns exemplos daqui da igreja, no Brasil, e contava expulsação de demônios. Eu achava que eles acreditavam. Eu achava. Um dia, entrou um homem lá na igreja. Entrou um homem. Esse homem, a história, a gente já conhecia, falar o nome dele.
porque ele estava assombrando a comunidade. O demônio se apossava dele e ele fazia coisas terríveis naquelas aldeias. Entre as coisas que ele fazia, Portugal, no verão, o pastor Camilo sabe muito bem disso, eles fazem do lado de fora da casa, como se fosse assim uma churrasqueira, como se fosse, e ali coloca carne, peixe e grelham. E eles colocavam costela de porco para poder grelhar. Aquele homem pegava a costela de porco crua e comia com osso e tudo, como se estivesse comendo coisa cozida. Não quebrava dente, as pessoas ficavam com medo. O padre foi lá expulsar o demônio, foi para a cruz assim, ele partiu para cima do padre, o padre correu, entrou dentro do topique e foi embora. E a fama daquele homem começou a apavorar as pessoas. E ali, ele chegou na igreja. Chegou na igreja e tal, assistiu o primeiro culto, voltou no outro culto. Ele assistiu 4 cultos, sem possessão. Assistia, ia embora, voltava, ia embora, voltava. Na 4ª vez, eu perguntei diretamente: senhor Antônio, igreja pequenina, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador e segui-lo? Porque aceitar tudo não aceita, né? Mas segui-lo aqui na igreja evangélica e tal. E ele disse que sim. Ele balançou a cabeça e disse sim. Quando ele balançou a cabeça dizendo que sim, o Espírito Santo falou claramente comigo: pede a ele para levantar as mãos. Lá o pastor que não sabe, lá em Portugal não tem esse negócio de aceitar Jesus, levantar a mão. A pessoa aceita, não tem levantar a mão. Lá é outra cultura, lá é outra cultura. Aí, evangelista Jaciel, nesse dia eu perguntei: levanta as mãos. Foi levantar a mão, irmão. E eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Ele era gordinho, barrigudo. Irmãos, ele caiu de barriga para cima. Parecia que as costas dele tinham pés. Ele andava como cobra assim, dentro da igreja. Começou a derrubar bancos e andando assim, de uma forma esquisita, né? Mas andando rápido, saiu de lá, assim, parecia que tinha pernas aqui nas costas. E começou a derrubar bancos. Irmãos, só ficou a Sheilane dentro da igreja e uma irmã cigana. Todo mundo correu. Não ficou ninguém dentro da igreja. E aí, eu desci assim no altar, expulsei aquele demônio. O homem ficou liberto pelo poder de Deus. Mas no outro dia, eu comecei a receber irmãos na igreja. Receber irmãos na minha casa, pedindo para orar por elas, e que estavam com medo do demônio passar para elas, pedindo perdão: pastor, me perdoa. O senhor falava de demônios, eu não acreditava. Irmãos, ali eu fiquei pensando: meu Deus, se a gente prega as coisas estando na Bíblia, falando o que acontece, e tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita que em plena graça o Deus de juízo ainda age. Tem gente que às vezes briga e quer administrar o que é sagrado. Tem gente, irmãos, vocês não acreditam que passa a coisa da oferta, a pessoa leva a mão vazia dentro. Mente, e Deus está vendo. Irmão, se eu não tenho oferta, irmão, eu não tenho hoje. Eu não preciso mentir, levar a mão vazia e colocar dentro da salva, fingindo que está dando oferta. Não é preciso isso, mas que a gente conta todas estas coisas. Ainda tem pessoas que continuam administrando o dízimo, tem pessoas ainda negociando, tem pessoas ainda mentindo com a oferta, tem pessoas ainda mentindo com a vida, tem pessoas... Você acredita nisso? Misericórdia. E mesmo mostrando na palavra. Mas a Bíblia diz aqui, olha, versículo 11, que houve grande temor. Irmãos, o temor é tudo na nossa vida. O temor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus temor. Às vezes sabe o que é isso? Falta de temor.
Como é que alguém pega o chiclete e coloca debaixo do banco na casa de Deus? Sabe o que é isso? Falta de temor. Como é que alguém entra ali no banheiro e pega como se nada acontecesse, pega da ceia e bebe como se nada tivesse acontecendo. Às vezes até em adultério, com mentira, com falsidade. Como é que é isso? Falta de temor. Mas na igreja, o dia a dia, na igreja primitiva, havia temor. Que o temor de Deus tome conta das nossas vidas. Que o temor de Deus tome conta dos nossos corações. E não haja espaço para Satanás encher nosso coração, porque o nosso coração está cheio do temor de Deus. Amém? Você quer ter temor de Deus? Irmão, levanta até o pé. Sinceramente, o temor de Deus. Quantas coisas a gente vai fazer e não faz por temor? Quando João Vitor, e aqui encerro, quando João Vitor estava internado na UTI, chegando dirigindo no nosso carro, um rapaz bateu no nosso carro. Fui lá, saí do hospital, fui até o local. Chamei um irmão lá da igreja, que é sargento da polícia militar, ele foi comigo, acompanhamos tudo. O rapaz se comprometeu em pagar e tudo e tal, tudo certo. Não fizemos ocorrência pela própria orientação do próprio sargento, que falou, não, estou aqui com todos os dados dele, sei onde é a empresa dele, deixa quieto e tal, não é preciso e tal. Tudo bem. E pronto. Os primeiros 2 dias, ligava para ele, me atendia. Passou uma semana. Já não quis atender mais, e disse que ele que pensou melhor, que a cabeça esfriou, e que reviu a cena do acidente, olha só, e que agora culpado já era a minha esposa, ele que bateu no nosso carro, e agora culpado já era a minha esposa. Quando eu falei isso para o sargento, ele quis espanhar o menino, lá no trabalho e tudo, certo? Falei, não, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Deixa com Deus. Deixa estar. Tem muito mais Deus para dar do que o inimigo para roubar. Mas essas coisas é quando nós tememos a Deus. Porque quando não tememos, nós queremos a vingança. Quando não tememos, nós queremos, o meu direito. Mas o temor a Deus nos conduz por caminhos de sabedoria. O temor a Deus nos conduz a uma vida de santidade. Eu até coloco uma roupa, eu até estou num determinado ambiente. O pastor não está vendo, a minha esposa não está vendo, não tem ninguém vendo. Mas o temor de Deus fala, olha, aqui não é o seu lugar. Essa roupa não é para me vestir, eu vou temer a Deus. Essas pessoas não são companhias para mim. Eu vou temer a Deus. O temor de Deus, irmão, é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. Quem teme a Deus não erra. Dificilmente. Eu me lembro, agora, deixa eu terminar. Eu me lembro, o conjunto da Alfada, quando vai cantar, é um dos momentos áureos, um dos maiores coros do nosso campo, que fica repleto, aquele exército de mulheres. Mas irmã Miriam, a senhora se lembra, quando o conjunto ia cantar, aquele pouquinho das irmãs, quando começou, a irmã se lembra, alguns não estão mais com a gente não, mas algumas pessoas riam, irmão, desligava o microfone, mexia na mesa de som para queimar, ou para atrapalhar, distorcer as coisas. Sabe o que é isso? Depois ficavam rindo, zombando das irmãs que cantavam o hino delas. Sabe o que é isso? Falta de temor. Porque podem cantar até com humildade, pode cantar até com simplicidade, nem muito arranjo não, mas está dando o melhor para Jesus. Aqui não se trata de profissionalismo. Vamos dar o nosso melhor, é verdade. O melhor música, o melhor tudo é o melhor para Deus. Mas nem sempre, quando eu estou dando o meu melhor, às vezes o meu melhor não é ao nível de um profissional,
mas é o meu melhor. E sabe, Deus conhece. Deus conhece, e Ele, olha, porque Ele está vendo, está dando o melhor. Alguém pode até criticar, está dando o melhor, aleluia, glória a Deus. Mas tudo isso acontece quando nós tememos a Deus. Que possamos temer o Senhor, no dia a dia da igreja, no nosso viver, no nosso dia a dia, com a nossa família, nossa casa, como professor da escola dominical, como membro da igreja, como alguém que se prepara para descer as águas batismais. Temamos ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão nos vendo. E quando nós chegamos aqui na igreja, é resultado de um dia de trabalho, de um dia de atividades. E agora vamos apresentar o culto ao Senhor. Às vezes cultos frios, às vezes o pastor pregando aqui jejua e consagra e se esforça tanto. Tudo assim, parece que não há reação, não é? Mas às vezes, como é que foi o nosso dia a dia? Como está o nível do nosso temor a Deus? Porque Ele está vendo todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe, fale mais e melhor em nosso coração. Se o pastor me permite, eu quero só orar contigo. Curva a sua cabeça, sentado, como é que você está? Eu não sei se como você está desejoso de receber mais poder de Deus para testemunhar de Cristo. Eu não sei se você está preocupado se alguém for trocar o seu nome, for te colocar um apelido, pela sua conduta, não vai colocar um nome errado. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está administrando o que é sagrado e não lhe compete. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está brincando com as coisas de Deus, banalizando a graça. Alguém que está faltando temor. Mas essa noite o Espírito Santo te trouxe a esse lugar para nos abençoar, tratando conosco. Você pode, como eu também posso, consertar com o Senhor. Se eu sinto que eu preciso de mais temor, eu preciso de mais poder, peça agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua olaria, nós somos vasos. Oh Deus, quebra nossas vidas e reconstrói vasos novos, vasos cheios. Oh Deus, nossos corações sejam cheios de temor e não de enganos. Não, Senhor, ó Deus, que o sangue de Jesus venha nos lavar, e que nós possa ver abundante graça, o poder do Senhor venha sobre nós. Ó Deus, ajuda-nos a consertar nossas vidas, e vivermos temendo a Ti. Ó Deus, e muitos sinais e maravilhas venham ser realidade em nosso dia a dia. É assim que nós oramos, nos entregamos a Ti, nos entregamos nas Tuas mãos. Nos lava, nos prepara, melhora-nos, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado, meu pastor, pela confiança. Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto abençoado. Lembrando os irmãos que agora, no próximo sábado, às 20 horas, estaremos aqui para juntos participar da cerimônia de boda de ouro do nosso pastor Camilo Sotero e a nossa irmã Roseni. Então todos nós estamos convocados para no próximo sábado estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Agradecemos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos por tudo que ouvimos esta noite. Continua falando conosco, abençoando a tua igreja, abençoando o nosso ministério.
é que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Valeu a pena estar na igreja hoje à noite. Foi bom ouvir a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos dizem: Deus vos abençoe. Um regresso feliz para os vossos lares, em paz e segurança, em nome de Jesus. A irmã Deus está fazendo um pedido aos nossos irmãos fortes aqui. Afastar os bancos, vão lavar a igreja amanhã e higienizar.